Fala gente, tudo bem? Hoje é dia da gente falar um pouquinho das principais transações do SD, o módulo de Sales and Distribution. Então eu vou passar aqui uma lista das top 10, as 10 principais transações utilizadas em SD, para você que já se decidiu seguir a sua carreira SAP no módulo de SD, Sales e Distribution. Então vem comigo, eu sou Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI e vou te ajudar nessa jornada aqui para conhecer as 10 principais transações do SD. Vamos lá? Fala aí, gente. Hoje é dia da gente falar das principais transações do módulo de SD, Sales and Distribution. Claro, é um módulo funcional hiper utilizado, todas as empresas têm alguma transação sendo efetuada dentro do módulo de SD. Claro, vamos falar um pouquinho sobre quais são essas principais transações que são utilizadas em vendas. Vamos lá. Eu vou mostrar já de dentro do próprio SAP, já estou logado aqui, e vou navegar rapidamente aqui pelo nosso menu funcional. Eu vou em Logística, Vendas e Distribuição. Quando eu abro este menu, Logística e Vendas e Distribuição, daqui para baixo é onde eu encontro praticamente a árvore de transações do SD. E eu vou começar com uma transação que obviamente é uma das transações mais utilizadas, é top 10 realmente de SD. Vou clicar em Venda, vou abrir Ordem, Criar. Veja só, transação VA01. A VA01, claro que é uma das transações mais importantes do SD. Quando eu entro na transação VA01 é onde eu inicio um processo de criação de uma ordem de vendas. Então eu entro com vários tipos de parâmetros específicos, aqui o tipo de ordem, os dados organizacionais, e quando eu entro dentro da transação eu inicio todo um processo aqui de criação. Vou informar qual é o cliente, qual é o material que eu estou vendendo para ele. Então, a primeira transação da nossa lista de SD é a VA01, criar ordem de venda. Claro, obviamente é uma das mais importantes do módulo. Deixa eu voltar. Voltando para o menu principal, agora eu vou abrir Expedição e Transporte, Entrega, Criar, Documento Individual. Veja só, é uma outra transação top 10 de SD. Estamos falando da VL01N. O que é VL01N? É a transação que você utiliza para a criação do documento de remessa. Documento de remessa em SD é o documento que você cria logo após a criação da ordem de vendas e com base nesse documento de remessa é o que você vai iniciar todo o processo logístico. Ou seja, baseado nessa remessa eu vou fazer a separação do material que será entregue para o cliente, vou fazer o picking. O picking é fazer a separação do material dentro do SAP. E por ela também eu faço a baixa do estoque. O momento onde o estoque é baixado para que a expedição possa ser feita de forma física para o seu cliente. Então a segunda transação da nossa lista, como top 10 de SD, repito, VL01N, criação da remessa, do documento de remessa para o nosso cliente. Normalmente ele é criado com referência a uma ordem de vendas que você já criou numa etapa anterior do processo. Então essa foi a nossa segunda transação, VL01N. Voltando para cá, eu vou fechar aqui a pasta de criar e vou em listas e logs. Tem uma outra transação importante. Esse já é como se fosse um relatório, é um monitor de entregas. A transação chama-se VL06O. VL06O. Cuidado para não confundir, não é VL060, é VL06O. E quando eu entro nessa transação, eu tenho aqui um monitor de entregas, ou seja, eu consigo a partir dessa transação ter uma visualização ampla de todas as remessas que estão criadas, já disponíveis dentro do sistema, em diferentes estágios, em diferentes status. Por exemplo, prontas para verificação, para distribuição, prontas para picking, para confirmação, carregamento, saída de mercadoria. Cada subetapa do processo de expedição, eu consigo listar as remessas que estão prontas para cada uma dessas situações. Ou seja, para aquele usuário que é responsável pela expedição, certamente é uma transação muito utilizada, muito importante, a nossa VL06O. E a execução dela é muito simples. Eu vou pegar aqui, por exemplo, remessas prontas para picking, né? Clico aqui, ele já vai me trazer um filtro, né? E eu executo esse filtro trazendo aqui a lista das remessas que estão aguardando, estão prontas para picking, ou seja, eu posso fazer a separação da mercadoria e prosseguir para a próxima etapa. Bem legal,
essa transação também é uma terceira transação aqui que eu poderia dizer que é top 10 realmente do módulo de SD, VL06ON. Vamos voltar. Fecho a parte de entregas e vou dar sequência agora, abrindo aqui embaixo faturamento. Veja só. Faturamento, documento de faturamento, VF01, transação de criar o documento de faturamento, VF01. Com toda certeza, é uma das transações também mais importantes do SD. É aqui que você emite a sua fatura para o cliente. É aqui que você gera a contabilização do contas a receber. E se você estiver falando de um processo executado no Brasil, é o momento da emissão da nota fiscal. Então a VF01, com toda certeza, ela finaliza o processo de vendas sob a perspectiva logística, ou seja, eu criei a ordem de vendas, fiz a expedição quantitativa, o material foi enviado para o meu cliente e aqui eu faço o faturamento e também vinculo esse mesmo processo do faturamento com a emissão da nota fiscal. Isso, claro, quando falamos de um processo sendo executado no Brasil. Tá? Então, VF01 é mais uma transação top 10 do SD, muito importante também. Quando eu clico nela, eu entro, veja só, o start dela, né, o início do faturamento se dá por um documento de referência, que pode ser, em alguns casos, uma ordem de vendas, dependendo, uma ordem de vendas, por exemplo, que não tem necessariamente uma remessa física quantitativa a ser feita, como, por exemplo, uma venda de serviço, mas eu posso ter também a remessa como referência, ou seja, só vou efetuar o faturamento depois que a remessa foi preparada e já está pronto para expedição para o seu cliente. Legal? Estamos falando então da VF01, mais uma transação top 10 do SD, muito importante também e chave para o processo de vendas. Então, voltando para cá, eu vou mostrar mais uma transação que é super importante, e essa transação é chave, gente, pelo simples fato de que ela é uma nova transação sendo apresentada dentro da nossa nova versão, o S/4HANA. É a transação BP. BP quer dizer Business Partner, ou parceiro de negócio. É a transação que substitui os antigos cadastros de clientes lá na versão ECC. Então eu vou entrar na transação BP para lhe mostrar, veja só, a transação BP, e eu entro aqui, ele abre uma telinha. Aqui dentro dessa própria transação BP é onde eu posso fazer a criação de um cliente ou modificação de uma informação importante. Vou pegar, por exemplo, um cliente já existente no nosso ambiente. Vou pegar esse cara aqui, só para vocês verem que dentro desta transação eu tenho aqui os dados gerais do meu cliente, onde eu tenho o nome do cliente, o endereço dele, os dados relativos à venda, os dados relativos à parte contábil do cadastro do cliente, tudo dentro da transação BP. Essa é, como eu disse, uma transação muito importante a gente conhecê-la, porque ela passou a ser obrigatória agora no S/4HANA. Antes do S/4HANA a gente usava uma outra transação, normalmente a XD01. Era uma transação que a gente usava. Ela se tornou obsoleta a partir da versão S/4HANA, sendo ela substituída pela transação BP, que você está conhecendo nesse momento. Claro que ela tem bem mais detalhes, ela tem mais informações importantes dentro dessa transação BP, mas é só para a gente realmente saber da existência dessa transação como uma das top 10, uma das mais importantes também do módulo de SD. Legal? Deixa eu voltar mais uma telinha aqui, então, voltando para o nosso menu. Uma outra transação que vale a pena a gente comentar também, que é chave dentro do módulo de SD, é a chamada VK11. VK11. Vamos lá. Aqui na VK11, o caminho dela fica em dados mestres, condições, seleção via tipo de condição, VK11 criar. Tá? Então, VK11, quando eu entro nela, ela tem aqui uma telinha onde você informa o tipo de condição, como exemplo PR00, é uma existente aqui no nosso ambiente, onde eu posso cadastrar dentro dessa condição o preço, é praticamente um cadastro de preço. Eu posso definir que para um material A, para um cliente A, né, o preço vai ser, por exemplo, R$10. Então é basicamente um cadastro de preço. Então a gente pode criar muitas variantes, né, de determinação de preço. E quando você faz o cadastramento do preço nessa VK11, o preço é automaticamente determinado para a ordem de vendas quando você fizer, por exemplo, a criação de uma ordem de vendas com esse cliente e com o material que você entrar aqui. Esse preço seria determinado, levado automaticamente para a ordem de vendas. Então, certamente é uma transação muito utilizada dentro
do processo de vendas, a nossa transação chamada VK11, é onde você faz cadastramentos prévios de preço, a nossa tabela de preços dentro do SD. Legal? Essa é a VK11. Vou mostrar mais um relatório agora. Eu vou em Venda, Ordem, Sistema de Informação, Ordens, Lista de ordens. Eu estou falando da transação VA05. Vamos lá. O que é exatamente a VA05? É um relatório. É uma lista, deixa eu limpar aqui, vou executar aqui para vocês, uma lista de ordens de clientes, ou seja, um relatório que contempla todas as ordens de acordo com o filtro que você colocou ali na telinha de fora, existentes no seu ambiente, ou seja, eu consigo consultar todas as ordens de vendas criadas para um determinado cliente, para um determinado material, por um determinado período, tá? Então, a VA05, ela é bastante utilizada exatamente porque ela facilita, ela simplifica o dia a dia daquele usuário que precisa rapidamente obter as informações das ordens de vendas existentes no sistema para um determinado critério de seleção. VA05, esse relatório que eu estou mostrando aqui, lista de ordens de cliente, mais uma transação importante do SD. Voltando para cá, deixa eu mostrar uma outra importante, veja só aqui, ó. Vamos supor que eu precise criar uma cotação para o meu cliente, ele me pede um orçamento. Então eu posso criar um documento no sistema através da transação VA21, onde eu posso criar uma cotação e enviar essa cotação para o cliente. Também ela é bastante utilizada exatamente naqueles negócios onde você tem, por exemplo, um cliente fazendo um orçamento e você precisa responder esse orçamento de forma formal. Criar realmente um documento com uma cotação e enviar para o cliente informando, né, todos os dados principais daquele material. O preço, o prazo de pagamento, a forma de pagamento, o prazo de entrega, enfim, fazer efetivamente uma cotação formal para o seu cliente com relação a um material que você está oferecendo, está vendendo para ele. Então, mais uma transação importante no SD é a criação de cotações, a VA21, ok? Muito bem, criar cotações no módulo de SD. Voltando lá para o nosso menu, vou fechar aqui cotação e vou descer um pouquinho de novo aqui para expedição e transporte. E aqui na expedição e transporte, vou colocar registro de saída da mercadoria. Também é uma transação que se usa bastante. Vamos supor que você fez a baixa do estoque do material, está fazendo a expedição para o cliente e de repente você percebe que o cliente pediu 10 peças e você fez a baixa do estoque por uma quantidade diferente, baixou 15 peças. Não, não é isso, eu não posso mandar 15 peças, ele pediu só 10. O que eu tenho que fazer? Estornar o movimento de mercadoria. A transação que se usa para fazer o estorno do movimento de mercadoria é a VL09. Então, quando você já criou a sua remessa lá na VL01, que a gente já falou, e eu fiz a baixa do estoque, já fiz a saída da mercadoria, de repente eu percebo um erro e quero retornar, quero retroagir, fazer um estorno desse lançamento, eu vou me apoiar na transação VL09 e assim eu consigo reverter o movimento de mercadoria, ele volta para dentro do meu estoque. Aí sim, eu faço a correção necessária e saio novamente com a mercadoria. Então VL09 também é uma transação bastante utilizada no dia a dia dos usuários de SD. Ok? Muito bem. E para fechar, eu vou mostrar uma transação específica do Brasil. É uma transação a partir de onde, após você fazer o faturamento, lá na transação VF01, que a gente já falou, a nossa emissão da nota fiscal pode ser feita pela J1B NFE. Então eu vou lá na J1B NFE, aqui em cima, J1B NFE, e eu caio na transação que é o meu monitor de NFE, monitor de controle das notas fiscais eletrônicas. Então eu posso rodar essa transação por data, por período, para o mês inteiro, ou só para o dia, né, da sua execução. Eu vou rodar aqui o mês inteiro, tá? Vou colocar desde o primeiro dia do mês. E executando eu vou ver a lista de notas fiscais que foram geradas durante esse período. Veja só, tenho várias notas fiscais, tá, que estão todas aqui com status verdinho, significa que foram validadas, está tudo certo. Tá? Ou seja, neste monitor eu consigo fazer a saída, a comunicação da emissão da nota fiscal com o sistema da Secretaria da Fazenda, da Cefaz. Então
Então essa transação J1BNFE é, sem dúvida nenhuma, uma transação fundamental. Lembrando que para você fazer a comunicação do SAP com a Secretaria da Fazenda, normalmente a gente costuma usar algumas ferramentas adicionais de mercado para fazer a conexão, a interface do SAP com a Cefaz. Mas normalmente a porta de saída é a transação J1BNFE, onde você faz a saída da nota fiscal, a emissão propriamente dita, enviando, né, dados para serem validados na Secretaria da Fazenda e retornar. E após o retorno aprovado, aí sim você pode circular com essa mercadoria, transportando ela até o seu cliente. Então, mais uma, efetivamente uma importantíssima transação J1BNFE. Então, com aqui a gente fecha os top 10 de SD, as principais transações que a gente costuma utilizar no módulo de Sales e Distribution. Legal? Espero que tenham gostado. E aí, gostou da dica? Muito bem. Então convido você para clicar aqui embaixo, navegar para o nosso site que eu vou lhe apresentar um curso específico de SD, Academia Funcional SD, que você vai navegar por todas essas transações que eu mostrei para você com muito mais detalhes. Um curso que vai realmente te preparar para o mercado de trabalho, te deixar pronto para ingressar na carreira SAP. E além dessa preparação técnica, você ainda tem suporte de cursos de LinkedIn, cursos de carreira, cursos de entrevistas, mais ainda para tornar o seu currículo mais forte e atrativo para os recrutadores. Então clica aqui embaixo, navega lá para o nosso site, veja os depoimentos de quem já fez o curso e os resultados que eles tiveram. E o curso ainda conta com acesso ao SAP para você fazer os exercícios práticos, colocar realmente a mão na massa e aprender de verdade. Um curso já focado na última versão do SAP, o S/4HANA. Então vem com a gente, vem conhecer esse programa que pode realmente revolucionar a sua carreira. Eu sou Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Sejam todos muito bem-vindos. Vem para a Creative. Um abraço.